Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Este material ainda não existe no Brasil publicado oficialmente por nenhuma editora. Esta é uma tradução pessoal para o benefício e edificação do corpo de Cristo. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2022. Sua fé pode falhar? Charles Capps. A fé é uma lei. A fé é de Deus. Deus é um Deus de fé. Sem fé é impossível agradá-lo. A fé é uma lei. Romanos 3, versículos 28 e Romanos 8, versículo 7. As leis de Deus funcionam. Elas foram projetadas para funcionar, não para falhar. Se os outros acreditam ou não, isso não impedirá que as leis de Deus funcionem. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Romanos 3, versículos 3 e 4. A fé vem de uma semente sobrenatural. A fé de Deus não falha. A fé vem pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A palavra de Deus é uma semente incorruptível. A semente natural às vezes falha. A palavra de Deus nunca falha. Muitas vezes as pessoas falham em aplicar a palavra de Deus. Você pode fazer com que a fé deixe de dar resultados. Digamos assim, a verdadeira fé é uma semente sobrenatural. Ela não falhará, mas você pode cometer uma falha apesar da semente. Sua ação ou reação pode interromper a produtividade da semente. A semente, a fé, nem sempre determina o resultado. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas 17, versículo 6. Nós, tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também cremos e por isso falamos. 2 Coríntios 4, versículo 13. Satanás exigiu ter você. Embora você tenha fé, evidentemente é possível que ela venha falhar em dar os resultados desejados. Vemos essa possibilidade de fracasso em Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. E disse o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás desejou te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e quando te converteres, fortalece teus irmãos. Versão King James. Observe que ele não diz: Deus desejou peneirar você, mas Satanás desejou peneirar você. A palavra grega traduzida como desejou significa exigiu. Satanás exigiu que Pedro fosse peneirado como trigo. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus as está testando e tentando, então elas simplesmente se curvam diante disso, tentam ser humildes e suportam a provação. Elas sofrem o que quer que aconteça porque acreditam que é Deus aperfeiçoando-as. Muitas citarão um versículo das Escrituras fora de contexto para provar que é Deus que está fazendo isso. Por exemplo, as pessoas dizem: você sabe que a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem. Sim, Paulo disse isso em Romanos 8, versículo 28. Mas vamos manter isso no contexto do que Paulo estava ensinando. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículos 26 a 28. Paulo disse que depois que você orou no Espírito, então você sabe que todas as coisas pelas quais você orou, intercedendo no Espírito, irão cooperar para o bem. O maior inimigo da fé. O maior inimigo da fé
O mais sutil e o mais devastador é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Acreditar na mentira do diabo de que é Deus quem está colocando você em provações e testes neutralizará sua fé. Através da tradição religiosa, Satanás cegou as mentes dos cristãos para o que a palavra diz. Jesus disse: Satanás desejou te peneirar. Tiago 1, versículo 2 diz: Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Observe que ele disse: quando cairdes em várias tentações. Não quando você entrar nelas com seus olhos abertos. Algumas pessoas entraram nelas com os olhos bem abertos. Este versículo é muitas vezes citado erroneamente como a prova de sua fé aperfeiçoa. Mas a palavra diz: a prova de sua fé produz paciência. A paciência é uma força espiritual que apoiará sua fé como um pier debaixo de uma ponte. Satanás tenta o que você chama de fé para ver se é fé verdadeira ou se é sentimento mental. A força da paciência fortalecerá sua fé e fará com que ela seja constante, mantendo a mesma confissão através da provação que Satanás trouxe. Satanás quer destruir sua fé. Pedro disse: Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. 1 Pedro 4, versículos 12 e 13. Não é estranho que essas coisas aconteçam. Satanás não quer aperfeiçoar sua fé. Se a prova de sua fé a tornasse perfeita, todos nós já teríamos aperfeiçoado a ela. Nossa fé seria perfeita. Não conheço ninguém que não tenha passado por muitas tentativas ou testes. Admito que se você vencer com sua fé, ficará mais forte. Se você colocar sua fé em ação através da palavra, você sairá com a determinação de não deixar Satanás vencer outra batalha. Mas não foi para isso que Satanás projetou. Ele projetou as provações para te colocar por baixo e não por cima. As provações são um desígnio de Satanás. Se você acredita que Deus envia provações, isso é um golpe devastador para a sua fé. Se Deus está fazendo isso, certamente você não quer resistir a Deus. Por exemplo, na área da doença, se é a vontade de Deus que você fique doente, por que ir ao médico e tentar sair da vontade de Deus? É a vontade de Deus que você fique bem. Amado, acima de tudo desejo que você prospere e tenha saúde assim como prospera a sua alma. 3 João, versículo 2. Deus quer você curado, e Ele fará da maneira que você escolher, através de médicos, através da palavra ou ambos. Mas se você cair na mentira de Satanás, sua fé é neutralizada. Você não pode usar sua fé para se livrar de algo que acredita que Deus te deu. Satanás não é o consumador da sua fé, e se as provações e tentações aperfeiçoassem a fé, Satanás seria o consumador delas. Hebreus 12, versículo 2 declara que Jesus é o autor e consumador da sua fé. Deus não é o tentador. Deixe-me chamar sua atenção para algo que Jesus disse quando estava ensinando princípios da oração a seus discípulos. Assim, pois, orai vós: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículos 9 e 10. Apenas pare e faça a si mesmo esta pergunta: é a vontade de Deus que sejamos tentados e provados no céu? A resposta é óbvia. Não haverá tentações ou provações lá. Então, essa deve ser a vontade de Deus para a terra. Em Mateus 26, versículo 41, Jesus disse a seus discípulos: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Evidentemente, você pode evitar tentações, testes e provações vigiando e orando. Na maioria das vezes, passamos por provações e tentações por não fazer o que Jesus disse para evitá-las. A palavra tentação, em Tiago 1, versículo 2, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. E no versículo 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. É a mesma palavra traduzida como prova e teste em outras partes do Novo Testamento. Vamos parafrasear. Ninguém diga que é Deus quem tenta e prova, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta a ninguém.
Não erreis, meus amados irmãos, ou como diríamos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1, versículos 16 e 17. A palavra sombra aqui fala de menos luz ou escuridão. Nunca há um desvio gradual daquilo que é bom e perfeito. Deus não é responsável de usar o mal ou as trevas com o propósito de aperfeiçoar você. Duas forças trabalhando. O Pai é o doador de todo o bem. Em João 10, versículo 10, Jesus disse: O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida. Graças a Deus que Ele veio para trazer vida e não provações. Existem duas forças opostas, a força do mal e a força da justiça. A força do mal rouba, mata e destrói. Se você permitir, Satanás roubará sua fé, matará seu testemunho e destruirá sua saúde. Ele fará qualquer coisa para destruir você. A força da justiça vem de Deus, que deu Jesus para dar vida em abundância. Esta força trabalha para você. A outra trabalha contra você. A força que trabalha contra você não está trabalhando em seu favor. Você pode escrever isso. Essa força oposta não está trabalhando para o bem em você. Ela foi projetada para destruir sua fé e te impedir de agradar a Deus. Esse é o projeto de Satanás. Jesus disse que você pode evitar algumas dessas tentações vigiando e orando. E não nos deixes cair em tentação, ou não nos deixe cair em tentação, provação ou sofrimento. Se testes e provações aperfeiçoassem sua fé, eu me pergunto por que Jesus não sabia disso. Ele é o autor da nossa fé. Agora, se Jesus foi o autor da sua fé, você não sabe que ele não tem que testar para ver se ela funciona? A General Motors não seria tão tola em construir um carro, vendê-lo a alguém e depois experimentá-lo para ver se funcionaria. Quando sua marca está registrada nele, eles sabem que funcionará. Já foi comprovado. Jesus foi o autor de sua fé. Essa é a fé dele. Ela já foi testada e comprovada. Funciona. Ele nunca fez qualquer obra indigna. Nós somos feituras de suas mãos. Ele é o nosso autor e de nossa fé. Efésios 2, versículo 10 e Hebreus 12, versículo 2. Falta da palavra é igual a falta de fé. Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. A falta de fé é causada pela falta da palavra. Os cristãos têm falta de fé porque a palavra não permanece neles. Se a palavra de Deus está em você, a fé está lá. Se Satanás vier com sua cortina de fumaça e disser: isso é Deus tentando e provando você, a maioria das pessoas simplesmente se entregará a isso e fará um drama de piedade. Elas clamam: por que eu, Senhor? Não permita que Satanás faça todas essas coisas ruins atingirem você. Nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, versículo 27. Isso não é Deus aperfeiçoando você. Muitos livros foram escritos por causa de autopiedade e derrota. Muitas pessoas caem sob o ataque de Satanás e dizem: deve ser Deus me aperfeiçoando. Isso é só uma desculpa esfarrapada. É mais fácil culpar a Deus do que admitir que falhamos em agir de acordo com a palavra. Esse tipo de pensamento é um golpe destruidor para a fé de qualquer pessoa. Isso impedirá que a sua fé funcione. Sua fé falhará em produzir quando você cair nas mentiras de Satanás. Não foi a lei da fé que falhou. Você que falhou em aplicar a lei por falta de conhecimento. Jesus disse para orarmos a fim de que não fôssemos guiados de forma alguma a sermos tentados, provados ou testados. Claro, provas e testes virão. Pedro disse: não estranhem quando elas vierem, mas regozijem-se por serem participantes dos sofrimentos de Cristo. Quais são os sofrimentos de Cristo sobre os quais Pedro estava falando? Perseguições. A Bíblia diz que aqueles que vivem piedosamente sofrerão perseguições. Agora, não fique crendo por perseguição. Na verdade, as pessoas causaram a maior parte por causa das coisas tolas que fizeram. Elas pensavam que estavam sofrendo por Jesus,
mas sofreram por falta de conhecimento. Vamos olhar para outro versículo que alguns acreditam dizer que devemos aceitar tudo o que vem em nosso caminho. Posso ver onde as pessoas que foram ensinadas dessa maneira acreditaram que é assim. Lemos em 1 Pedro 4, versículo 1. Já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Deixe-me dizer como a maioria das pessoas lê. Cristo sofreu por nós na carne, então devemos sofrer doenças e enfermidades em nossa carne por Jesus. Devemos sofrer as provas e provações da vida por Jesus. Não foi isso que Pedro disse. Nada poderia estar mais longe da verdade. Pedro disse: já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. O que é o mesmo pensamento? Que Cristo sofreu por você na carne, que você não seria obrigado a sofrer, mas poderia ser liberto disso. Arme-se com a mesma mente, com o mesmo pensamento, que Jesus levou o seu sofrimento por você. Isaías 53, versículo 5. Diga ao inimigo: você não pode colocar esse lixo em mim. Eu não quero. Jesus levou o meu sofrimento. Jesus carregou minhas doenças e enfermidades. Você não pode colocar esse lixo em mim. Isso é ilegal. Gálatas 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Como ele foi feito maldição por nós? Isaías 53, versículo 9 diz literalmente que Deus o fez padecer. O castigo necessário para obter a paz e bem-estar por nós estava sobre ele. Isaías 53, versículo 5. O castigo que Jesus sofreu foi diferente daquele mencionado no Novo Testamento. Hebreus 12, versículo 6. A quem o Senhor ama, ele corrige. Essa palavra corrigir ou castigar, no grego significa ensinar, instruir ou treinar uma criança. Você treina uma criança com palavras. Você diz: não faça isso. Não toque no fogão. Você não colocaria a mão de seu filho no fogão, queimaria fazendo uma bolha e diria: agora não faça mais isso porque eu te amo. Quero te ensinar uma coisa. Existem prisões onde se colocam pessoas que fazem essas coisas. Nossas leis civis proíbem tais coisas. Ainda assim, as pessoas querem acusar Deus de fazer isso com os filhos dele. Este é um inimigo da fé. Você não gostaria de ir contra algo que estava te aperfeiçoando. Então, é muito mais fácil sentir pena de si mesmo. O que você permitir, Deus permitirá. Quando você sente o drama chegando e quer ter pena de si mesmo, pode anotar: Satanás está no seu caso. Se ele pode fazer você sentir pena de si mesmo, sua reação geralmente é: ah, Senhor, por que permitiste que isso acontecesse comigo? Essa é uma pergunta tola. Deus permitirá tudo o que você permitir. Ele vai te deixar roubar um banco se você quiser. Deus permitirá que você vá para o inferno se você quiser. Você é tolo se fizer qualquer um dos dois, mas Deus permitirá. Com certeza isso não é a vontade dele, mas ele permitirá que você assim o faça. A Bíblia diz que Jesus veio e morreu para que todos fossem salvos e ninguém se perdesse. João 3, versículo 16. Mas Deus ainda vai te deixar ir para o inferno se você quiser. A decisão é sua e não de Deus. Este é o lugar onde temos perdido. Alguém disse: se Deus permitiu, então deve ter sido a vontade dele. Nada poderia estar mais longe da verdade. Isso é uma mentira de Satanás. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, mas não era a vontade de Deus. Não poderia ter sido porque Deus disse a Adão para não fazer isso. A decisão foi de Adão. Deus permite o pecado, mas certamente não é a favor dele. Deus permite a doença, mas não é a sua vontade. Alguém diz: sim, mas se Cristo nos redimiu da maldição da doença, então ninguém jamais ficaria doente. Apenas pare e faça a si mesmo estas perguntas. Ele nos redimiu do pecado? Sim. Alguém ainda está pecando hoje? Sim. Então você pode ver como é tolo pensar assim. Somos redimidos da maldição da lei, mas você ainda assim pode ficar doente. Tudo o que você tem que fazer
para provar isso é não fazer nada, e você ficará doente. Muitos bancos são roubados todos os meses, mas você não acusaria o presidente dos Estados Unidos de fazê-lo ou mesmo de permitir. Você não diria: isso aconteceu na gestão dele, então vamos colocar a culpa nele por isso. Isso é o mesmo que culpar a Deus pelas coisas que acontecem conosco. É uma desculpa esfarrapada. É um pensamento religioso. Às vezes as coisas acontecem porque deixamos de vigiar e orar. As bênçãos e maldições da lei. O Salmo 107, versículo 2 diz: digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Em Deuteronômio 28, Deus falou aos filhos de Israel das bênçãos e maldições da lei. Ele disse: se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Eles seriam todos abençoados, mais do que qualquer em outro lugar. Não havia como eles saírem sem serem abençoados. Se eles dessem ouvidos diligentemente à voz, a palavra de Deus, as bênçãos de Deus viriam sobre eles e os alcançariam. Isso significava que não podiam correr rápido o suficiente para fugir das bênçãos. Em outras palavras, Deus disse: se você chegar lá em desobediência a este mandamento, todas essas bênçãos se tornarão maldições. Você será amaldiçoado na cidade, amaldiçoado no campo. Sua cesta será amaldiçoada, será amaldiçoado na loja. Você terá uma derrota financeira e física. No versículo 60, Deus disse que todas as doenças das quais eles foram remidos e redimidos se tornariam parte da maldição, e ele incluiu qualquer doença ou praga ainda não mencionada. Essas maldições cairiam sobre eles se eles chegassem lá onde as maldições estavam. A tradução King James diz: o Senhor fará as tuas pragas maravilhosas. Deuteronômio 28, versículo 59. E ele trará sobre ti todas as doenças. Versículo 60. Se você ler isso e não entender o que aconteceu, pensará que Deus foi a causa disso. Ele não foi a causa. A desobediência deles foi a causa. Deus lhes disse o que aconteceria se andassem em desobediência. As maldições já estavam estabelecidas. Os filhos de Israel andaram onde Deus disse para não andar, e as maldições os atingiram bem no rosto. Então Deus é acusado de causar o mal. Ele não causou. Ele tomou todas as providências para mantê-los longe das maldições. Os filhos de Israel causaram isso apesar de tudo que Deus fez para mantê-los longe das maldições. A palavra de Deus havia sido excluída. Só porque eles foram tolos o suficiente para serem desobedientes, não significa que a palavra de Deus mudaria. Deus não pode mentir ou mudar sua palavra. Ele não alterará o que saiu da boca dele. O que realmente fez com que isso acontecesse? A desobediência deles ativou a maldição e a palavra de Deus provou ser verdadeira. Então, pelo fato da desobediência deles ter recebido uma recompensa justa, muitos culpam a Deus pela maldição. Às vezes, temos uma imagem distorcida de Deus quando lemos o Velho Testamento, especialmente os versículos onde diz que Deus enviou essas coisas. Os filhos de Israel clamaram e disseram: preferíamos ter morrido no deserto. Deus disse a Moisés para dizer-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Números capítulo 14, versículo 28. Em outras palavras, Deus estava dizendo: farei exatamente o que vocês disserem. O que eles disseram? E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Números 21, versículo 5. A versão King James da Bíblia afirma que Deus enviou serpentes ardentes entre eles. Não, Deus não fez nada disso. Foram suas próprias palavras que fizeram com que as serpentes ardentes viessem. Deus já havia dito: farei o que vocês disserem. Eles disseram: nós vamos morrer. Serpentes ardentes vieram entre eles, morderam-nos e eles morreram como moscas. Suas próprias bocas colocaram isso em movimento.
Não foi Deus quem fez isso. As palavras deles fizeram com que isso acontecesse. Deus lhes disse que aconteceria exatamente como falastes aos meus ouvidos. Provérbios 18, 21 nos diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Você pode ver que não é Deus o responsável por todas essas coisas. Satanás tentou distorcer a imagem de Deus na mente de seu povo, mas aqueles que buscam a verdade a encontrarão. Deus não é o problema, Ele é a sua resposta. Ateus e agnósticos são o resultado de uma imagem distorcida de Deus. Eles dizem, certamente não haveria um Deus que faria isso. Eles preferem acreditar que Deus não existe do que acreditar nas mentiras ditas sobre Deus. A palavra de Deus governa. Quando você quebrar a palavra de Deus, Ele não pode voltar atrás em sua palavra. Vai acontecer. E o caso de Jó. Jesus disse a Pedro, Satanás desejou ter-vos para vos peneirar como trigo. Versão King James. O grego diz, Satanás exigiu ter vocês. Vejamos outro exemplo em que isso aconteceu. Satanás exigiu ter Jó. Parece que todo mundo diz, tá, mas e Jó? Eu estava passando por algumas provações uma vez. Fiquei acordado a noite toda lendo sobre Jó e me afundando em autopiedade. Eu tinha tanta certeza de que eu era outro Jó que queria ver como tudo acabaria. Eu estava pronto para aquele julgamento terminar. Acho que em algum momento da vida todo mundo já disse, ah, Senhor, acho que eu sou um outro Jó. Jó foi curado e recebeu o dobro do que tinha antes. Jó 1, versículo 3 nos diz, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Jó 1, versículos 6 a 10. Esta é a acusação que Satanás fez contra Deus. Tu colocaste uma cerca em torno de Jó, sua casa e tudo o que ele tem. Abençoaste a obra de suas mãos e seus bens aumentaram na terra. Eu posso apenas ver Deus de pé ali, sorrindo e dizendo, sim, eu sou culpado, eu fiz isso. Sabemos que é preciso fé para agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Evidentemente, Jó uma vez teve sua fé trabalhando. Porém, a fé pode deixar de produzir, pode deixar de trabalhar. Mas estende a tua mão agora e toca em tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás, eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estendas a tua mão. Versículos 11 e 12. Se você tiver uma referência de coluna central em sua Bíblia, você verá uma nota de rodapé para a palavra poder que diz mão. Tudo o que ele tem está em tuas mãos. Alguns dizem, Deus colocou Jó nas mãos de Satanás. Não, ele não fez isso. Deus disse que Jó já estava lá. Como ele chegou lá? Precisamos saber, porque muitos de nós estiveram nas mãos de Satanás pela mesma razão. Nós nos colocamos nas mãos dele. Jó capítulo 1, versículos 4 e 5 diz, e iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração,
Assim fazia Jó continuamente. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. No mesmo capítulo, o versículo 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Deus recebeu o sacrifício de Abel porque foi oferecido com fé. A fé foi uma coisa que o fez se destacar. Naqueles dias, você deveria crer em seus sacrifícios. A Bíblia diz que Jó oferecia seus sacrifícios continuamente. Ele saiu da fé e ficou com medo. Evidentemente, deu ouvidos à voz do inimigo. Quando as coisas começaram a acontecer com ele, aconteceram rapidamente. No versículo 16 diz: estando ele ainda falando, veio também outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Há uma nota de rodapé para as palavras fogo de Deus. O hebraico diz: um grande fogo. Outra tradução diz relâmpago. Alguns dizem que Deus fez isso. Não, Deus não fez. Deus não criou relâmpagos para matar o gado. O propósito de Deus era para o bem. Ele não cria as tempestades e os tornados para destruir. Isso é uma perversão da natureza. Aconteceu depois que o pecado entrou na terra. Satanás perverteu o que Deus criou. A atmosfera deveria trazer chuva sobre a terra para sempre, mas Satanás a perverteu e a usou para destruição. Encontramos no Antigo Testamento onde Deus usou a natureza para trazer julgamento, mas temos que perceber que não estamos vivendo debaixo da antiga aliança hoje. Estamos debaixo da dispensação da graça. Vejamos Jó 1, versículo 21, para entender melhor o que aconteceu com Jó. Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se você já foi a um funeral, provavelmente já ouviu isso sendo citado. É verdade que Jó disse isso, mas não é uma afirmação verdadeira. É uma mentira. Você sabia que existem mentiras registradas na Bíblia? Agora, permaneça comigo. Não jogue este livro fora. Relaxa, vai dar tudo certo. Ananias e Safira disseram a Pedro que haviam vendido suas terras por um certo preço, mas não foi isso que fizeram. Isso foi uma mentira e está registrada na Bíblia. Alguém poderia dizer: mas a Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não diz isso de forma alguma. Diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é dada por inspiração de Deus e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Versão King James. Jó 1:21 precisa ser usado para reprovação. Jó com certeza não estava debaixo da unção quando fez essa declaração. Ele não conseguia ler o capítulo 1 do livro de Jó. Então, ele tinha uma desculpa para dizer o que ele fez. Mas não foi Deus que tirou. Deus foi quem deu. Foi Satanás quem tirou tudo que Jó tinha, e foi Deus quem lhe deu o dobro do que tinha antes. Em tudo isso, Jó não pecou, nem acusou Deus loucamente. Versículo 22. Jó não acusou Deus tolamente. Ele realmente acreditava no que estava dizendo. Ele estava convencido de que foi Deus quem tomou tudo dele. Ele estava tentando ser humilde ao dizer deste modo: o Senhor tirou, quem sou eu para lutar contra Deus? A fé dele falhou por falta de conhecimento. Levou 9 meses para ele sair dessa provação, porque ela havia neutralizado sua fé. Fé e medo. Em Jó 3:25, ele deu com a língua nos dentes. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Fé e medo são opostas. O medo é do diabo, e a fé é de Deus. Agora, a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência de coisas não vistas. Hebreus capítulo 11, versículo 1, versão King James. A fé é a substância das coisas desejadas, e o medo é a substância das coisas não desejadas. Jó disse que a coisa que ele mais temia havia acontecido com ele. É assim que as coisas são. Quando o medo entra, a fé sai. Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de poder e de uma mente sã. Medo é fé no diabo.
Em quase todas as ocasiões em que Jesus se aproximou dos discípulos, ele disse: "Não temais!" Ele disse a Jairo para não temer quando outros disseram que a sua filha já estava morta. O medo destruirá a operação da fé no espírito humano. Em Lucas 21, versículo 26, Jesus disse que no fim dos tempos, os corações dos homens desfaleceriam de medo. Agora, há possivelmente um duplo significado para isso. No entanto, não encontrei nenhum lugar na Bíblia onde Jesus falasse sobre o coração físico. Eu não acho que ele estava falando sobre o coração físico aqui, mas sobre o homem interior, o espírito humano. O espírito humano é projetado para te colocar na vida. Ele estava lá dizendo: quando o coração fica paralisado de medo, não vai funcionar para você. Jó permitiu que o medo entrasse e isso destruiu seu homem interior, neutralizou sua fé e aquilo que ele temia veio sobre ele. Observe que diz: ele temeu grandemente. Ele não apenas temia, ele estava altamente desenvolvido neste medo. Quando você se tornar altamente desenvolvido na fé ou no medo, levará pouco tempo para se manifestar. Essa é a razão pela qual alguns de vocês dizem: quando eu faço uma boa confissão, leva 3 meses para acontecer, mas é só eu dizer uma coisa negativa e acontece no dia seguinte. Você está muito mais desenvolvido no negativo. Você está liberando mais medo do que fé. A fórmula para a derrota. Agora veja em Jó 3, versículo 26. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Agora, não é incrível? Ele fez tudo o que traz derrota e funcionou. Existe a fórmula para a derrota. Se você seguir essa fórmula, será derrotado. A palavra garante. Provérbios 3, versículo 12, Provérbios 3, versículos de 21 a 26. Aprenda com Jó. Jó fez várias coisas que a Bíblia diz para não fazer. Este relato foi dado por inspiração de Deus. Foi colocado na Bíblia para que fosse uma instrução para nós, para que não seguíssemos o mesmo exemplo de Jó. Graças a Deus, por ele ter inspirado os homens que escreveram a Bíblia a colocar essas coisas nela, para que possamos ver onde eles erraram. É proveitoso para a instrução. Toda a Escritura é proveitosa. É muito melhor ler que o caminho do transgressor é difícil do que sair e experimentar. Já foi dito que a experiência é o melhor professor. Isso não é sempre verdade. Você pode obter $1 milhão de experiências pela metade do preço e ainda não é uma pechincha. Jó disse no versículo 26: Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas me sobreveio a perturbação. Satanás até mesmo admitiu que Jó estava em segurança. Não o cercaste? Jó 1, versículo 10. Claro, Deus o tinha feito. Ele havia colocado uma cerca em torno de sua casa e de tudo que ele tinha em todos os lados e abençoou as obras de suas mãos. Não há dúvida de que Satanás disse a Jó que perderia tudo algum dia. Em Jó 1, versículo 21, você vê como Jó raciocinou com a ajuda do inimigo. Parafraseando: é bom demais para ser verdade. Deus realmente me fez prosperar, mas provavelmente perderei tudo antes de morrer. Quando ele teve problemas, foi a primeira coisa que veio. Você não pode esconder o que está em seu coração. O que está nele entrará em sua boca todas as vezes. Mateus 12, versículo 34. Talvez você pense que estou sendo um pouco duro com Jó, mas estou apenas apontando algumas coisas que são proveitosas para você. O Senhor inspirou os homens de Deus a contar como era para que pudéssemos entender e aprender com isso. Jó estava em segurança, mas preocupado. Ele se afligiu, reclamou. Ele teve um caso grave de "e se?". Você já teve isso? Olha, estamos confiando em Deus, mas e se não funcionar? Se você tiver um caso ruim de "e se?", sua fé deixará de dar resultados. Não demorou muito para que Jó tivesse uma ideia do que estava acontecendo. Jó 6:23 diz: Ou livrai-me das mãos do opressor, ou redimi-me das mãos dos tiranos. Ele já havia percebido que estava nas mãos do inimigo. Você notará também que Jó viu o diabo como sendo o tirano. Ensina-me e eu seguirei a minha língua. Versículo 24, parte A. Ele percebeu
que suas palavras tinham algo a ver com isso. Ensina-me, e eu me calarei, e faz-me entender em que errei. Versículo 24, parte B. Ele não era tão perfeito quanto pensava que era. Quando Deus disse que ele era perfeito, Jó 1, versículo 8, o hebraico significa sincero. Certa vez, um homem me disse que Deus permitiu que tudo isso acontecesse com Jó porque sabia que Jó era perfeito e podia suportar. Você sabe muito bem quem foi o autor desse pensamento: Satanás. A Bíblia nos diz para sermos perfeitos como Deus é perfeito. Não acredito que Deus queira que você atinja a maturidade e perca tudo que tem. Ele é um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Também disse: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, versículos 1 e 7. Escolha crer em Deus. Ele também disse que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, versículo 7. Jó disse que não estava em segurança. Você vê como Satanás pode entrar com sua cortina de fumaça e borrar nossa imagem de Deus. Apenas pequenas coisas, como fazer você se preocupar, estar mais aflito. A preocupação é um pecado tanto quanto algumas dessas outras coisas que nunca pensaríamos em fazer. Certo homem estava preocupado com um problema. Alguém lhe disse: é um pecado se preocupar. Ele respondeu: Deus me deu bom senso suficiente para me preocupar e eu vou me preocupar. Não, Deus nos deu bom senso para não nos preocuparmos. Jó disse: faça-me entender onde errei. Precisamos enquadrar essa frase e pendurá-la na parede. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, pela oração e súplicas com ação de graças, tornem conhecidas as vossas súplicas a Deus. Filipenses 4, versículo 6. Estamos começando a ver que a história de Jó é bem diferente da maioria dos ensinamentos religiosos. Em Jó 40, versículos 4 e 5, Jó disse: eis que sou vil, que te responderei? Porei a mão sobre a minha boca. Uma vez que falei, mas não responderei. Sim, 2 vezes, mas não prosseguirá. Parafraseando, ele disse: vou ter que calar essa boca até descobrir o que dizer. Em Jó 42, versículo 3, encontramos: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. E encontramos no versículo 7: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Em outras palavras, Jó teve o seu discurso endireitado. Não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Versículo 8. Seria bom para nós ver um exemplo do que os consoladores de Jó estavam dizendo. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam o mesmo. Com o hábito de Deus perecem e com o sopro da sua ira se consomem. Jó 4, versículos de 7 a 9. E o Senhor transformou o cativeiro de Jó. Jó 42, versículo 10. Se o Senhor virou o cativeiro de Jó, quem o tinha cativo? Deve ter sido Satanás. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor também lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Na minha Bíblia, eu escrevi sobre esse versículo. Quem fez isso? Deus fez isso. A maioria das pessoas que eu ouvi tenta fazer de Deus aquele que tomou as posses de Jó. Deus não fez isso. Satanás o fez. Então, eles vêm com isso. Mas Deus permitiu. Deus permitirá qualquer coisa que você permitir. Ele permitirá que o medo entre. Deus permitirá que Satanás roube sua paz de espírito se você não resistir a ele com a palavra. Se você começar a se preocupar e se afligir, dizendo que não está em segurança, a mesma coisa que aconteceu com Jó pode acontecer com você. Sua fé pode deixar de funcionar por falta de conhecimento. A fé não funcionará a menos que você a coloque para funcionar. Você não pode crer mais do que tem conhecimento. Eu tenho uma placa na parede que diz: o medo bateu na porta, a fé atendeu e ninguém estava mais na porta.
Quando o medo entra, a fé sai. Quando a fé está dentro, o medo não pode penetrar. O medo te derrotará todas as vezes. Medo é um desígnio de Satanás e Deus permitirá tudo o que você permitir. Deus permitirá que um homem tire sua própria vida, ou ele lhe dará vida eterna se pedir. O exemplo de Pedro. Jesus disse a Pedro: Eu te darei as chaves do reino. Onde está o reino? O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está em seu coração. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, versículo 19. Jó perdeu essas coisas por medo. Deus disse a Satanás: ele já está em suas mãos. Deus não o colocou nas mãos de Satanás. Ele já estava lá por conta do medo. Satanás exigiu que Pedro fosse peneirado como trigo. Por que ele exigiu ter Pedro? Bom, por um lado, Pedro foi rápido em entrar em contenda. Gálatas 5, versículo 6 diz: a fé opera pelo amor. Jesus disse: Satanás vos desejou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, versículos 31 e 32. Quando você sai da caminhada do amor, sua fé deixa de produzir. Isso não significa que a fé não funcione, mas quando você sai da caminhada do amor, sua fé é encerrada. Quando você entra em contendas, você abre a porta para Satanás e pode acabar como Pedro ou Jó. Então você vai querer perguntar: por que eu, Senhor? Por que eu? Deixe-me te lembrar de que Pedro era um sujeito atrevido, sempre se metendo em problemas com o que dizia. Alguém sugeriu sapatos com sabor de menta para aqueles que estão sempre com os pés na boca. Bom, Pedro precisava deles, se é que alguém precisava. Antes do dia de Pentecostes, ele estava sempre falando antes de colocar sua cabeça no lugar. Algo aconteceu ali naquele cenáculo e ele nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Até que Pedro recebeu o Espírito Santo, nada do que ele fez funcionou. Alguém pergunta: para que serve o batismo com línguas de fogo no Espírito Santo? Basta dar uma olhada na vida de Pedro e isso deve te convencer. Ele foi um fracasso, indo para algum lugar para acontecer. Ele foi pescar e pescou do lado errado do barco. Ele tentou andar sobre a água, mas com medo começou a afundar. Ele até correu para o túmulo de Jesus e perdeu. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, você nunca mais o encontra em fracasso. Em Atos 9, versículos 37 e 38, quando Dorcas morreu, eles mandaram chamar Pedro em vez do agente funerário. Antes de ser cheio do Espírito Santo, Pedro foi rápido em entrar em contenda para dizer o mínimo. Jesus percebeu isso e orou por ele. Quando você entra em contenda e sai da caminhada de fé, Satanás pode exigir peneirar ou testar você. Deus não pode fazer nada a respeito. Você está no território de Satanás. Já está em suas mãos, pois onde há inveja e contenda, há confusão e toda obra má. Tiago 3, versículo 16. Quando eles vieram buscar Jesus, Pedro puxou sua espada e cortou a orelha de um rapaz. Agora, eu acho que você percebe, ele não estava tentando cortar a orelha do rapaz. O homem se abaixou. Pedro estava mirando em sua cabeça. Você pode ver que não foi um golpe de amor. Jesus disse: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. A fé de Deus não pode falhar. Deus é amor. Para operar no tipo de fé de Deus, você deve andar no tipo de amor de Deus. Pedro não estava andando em amor. Falta de perdão bloqueia a fé. Quando Jesus estava falando sobre o tipo de fé de Deus, em Marcos 11, 25, ele disse: e quando estiverdes orando, perdoai. A falta de perdão impedirá que sua fé funcione. Se eu estivesse com problemas para ter minhas orações respondidas, esse é o primeiro lugar que eu procuraria. Eu me perguntaria: estou guardando rancor ou com falta de perdão? Uma senhora veio a uma certa reunião e enquanto o ministro estava pregando em Marcos 11, 25 sobre o perdão, o Espírito Santo a convenceu. Ela não falava com seu irmão há 20 anos. Então atravessou a rua até um telefone e ligou para ele. Ela se desculpou e disse que era tudo culpa dela. Sua comunhão foi restaurada.
Ela então decidiu que iria na fila de oração para receber sua cura. Percebeu que a falta de perdão era a razão pela qual ela não havia recebido sua cura no passado. Naquela noite da formação da fila de oração, todos os sintomas haviam deixado seu corpo. Ela estava totalmente curada. Às vezes as pessoas perguntam: por que não estou curado? Tenho feito todas as fórmulas certas. Há princípios envolvidos. Você está andando em amor? Você está com inveja ou em contenda com seu marido, esposa ou vizinho? Sua fé falhará em produzir se você viver em contenda ou falta de perdão. Você abriu a porta para Satanás. Você o convidou para entrar e ele aparecerá todas as vezes. Tragédia após tragédia chegou aos lares cristãos por causa da falta de perdão. Em Mateus 18, Jesus falou sobre o homem que não perdoaria e então foi entregue ao atormentador. Ele foi entregue nas mãos ou entregue ao algoz até que pagasse a dívida. A dívida que ele tinha era o perdão. Jesus disse: assim também meu Pai Celestial vos fará, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Versículo 35. Deus certamente não é o atormentador. Jesus disse: o Pai terá que entregá-lo nas mãos de Satanás, porque ele não tem outra escolha. Tradução do autor. Você pode ver o paralelo com Satanás exigindo ter Pedro? Muitas pessoas de fé estão dizendo as coisas certas e fazendo as fórmulas certas, mas dentro delas há falta de perdão e contenda. Alguns não falam com seu irmão em Cristo, então eles sofrem um acidente de carro. Toda a família está ferida e eles se perguntam por que Deus permitiu que isso acontecesse. Não era a vontade de Deus, mas estavam nas mãos do inimigo. Não entenda mal o que eu disse. Eu não disse que todo mundo que sofre um acidente de carro está em falta de perdão. Há outras coisas que podem causar isso, é claro. Mas uma das principais causas da tragédia nos lares cristãos é a contenda e a falta de perdão. A contenda e a falta de perdão impedirão que a fé funcione e dará a Satanás uma legalidade contra o seu lar. O pecado da falta de perdão produz medo e o medo destrói a fé. Não tenho espaço neste livro para ensinar mais sobre a falta de perdão, mas tratarei disso em outro livro. Desperte sua fé. Paulo escreveu a Timóteo: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,57. Que dom é dado predominantemente na Bíblia pela imposição de mãos? O dom do Espírito Santo. Paulo disse a Timóteo para despertar esse dom. Paulo continuou dizendo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Versículos 13 e 14. De que bom depósito ele está falando? Fé sincera. Estava na avó e na mãe de Timóteo, e Paulo estava convencido de que também estava nele. Como vamos manter a fé sincera? Nós a mantemos pelo Espírito Santo que habita em nós. Você sabe o que significa orar no Espírito Santo? É orar no Espírito ou orar em línguas. Paulo disse: orarei com o Espírito e também orarei com o meu entendimento. 1 Coríntios 14, versículo 15. É um ato de sua vontade. É a maior força disponível para você, como crente, orar no Espírito Santo. Judas disse que orando no Espírito Santo, você se edifica em sua fé santíssima. Ele está falando sobre a fé que você já tem dentro de si. Ele não disse que orar no Espírito Santo te daria mais fé. Ele está falando sobre a fé que você já tem dentro de si. Ele não disse que orar no Espírito Santo te dará mais fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Timóteo teve fé porque a sua mãe e a sua avó evidentemente lhe ensinaram a palavra de Deus. Quando você recebe a palavra dentro de si, você tem fé. Pode não ser estimulada e você pode não estar usando, assim como Timóteo não estava usando a dele. Paulo disse em Gálatas 5, versículo 6, que a fé opera pelo amor.
João disse: no amor não há temor, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo atormenta. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4, versículo 18. Quando você tem fé operando pelo amor, não há medo, mas quando o medo entra, a fé sai. O amor perfeito não existe, pois o amor perfeito lança fora todo medo. Orar no Espírito Santo edifica você em sua fé santíssima. Agora, isso é exatamente o que Paulo disse a Timóteo quando lhe disse para guardar aquela coisa boa que estava nele pelo Espírito Santo. Você pode ter uma fé que não produz nada. Orar no Espírito Santo despertará sua fé e a tornará disponível para que dê resultados. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, porém em espírito fala mistérios, segredos divinos. Quem fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, versículos 2 e 4. A palavra edificar vem da mesma palavra grega da qual derivamos nossa palavra carga. Se você tivesse uma bateria descarregada e você a levasse para a estação de serviço e pedisse que carregassem sua bateria, eles a edificariam ou a construiriam. Quando você ora no Espírito Santo, ele carrega a carga de poder espiritual do homem interior. Orar no Espírito Santo desperta os dons de Deus que estão em você, estimula a palavra de Deus e a torna disponível para uso. Mas vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardando-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, versículo 20 e 21. O que ele disse que orar no Espírito Santo faria? Orar no Espírito Santo te edificará em sua fé santíssima e te manterá no amor de Deus. Orar no Espírito te manterá no tipo de amor de Deus. Irá manter você na caminhada do amor. Se você ficar bravo com alguém, ore no Espírito por 1 hora. Eu não acredito que você possa sair do seu quarto de oração e ainda ficar bravo depois de orar no Espírito por 1 hora. Mantenha-se no amor de Deus. Deus não fará isso por você. Você mesmo deve fazê-lo orando no Espírito Santo. A fé não falha, pois é uma lei. Sua fé pode deixar de produzir quando você deixa de andar em amor. O amor nunca falha. O amor sempre prevalecerá antes da fé. O amor sempre prevalecerá através da fé. A fé sempre prevalecerá através do amor. 1 Coríntios 13 e Gálatas 5, versículo 6. Falta de produção. A falta de conhecimento impedirá que sua fé funcione. Às vezes pensamos que era Deus nos provando. Tenho ouvido muitos cristãos dizerem: Deus tirou tudo que eu tinha porque Ele não queria que eu me gloriasse nas coisas desta terra. Não é assim. Eles foram enganados por Satanás. Deus não fez isso. Meu pai não fez isso. Ele é o doador. Ele disse a Israel que seriam a cabeça e não a cauda. Estariam por cima e não por baixo, abençoados ao entrarem e ao saírem. Quando você crê que Deus fez isso e cai nessa mentira, você se torna um alvo fácil para Satanás. Ele vai pegar cada centavo que você tem e te deixar sem um tostão. Se pudesse, faria isso com cada crente. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, versículo 8. O conhecimento da palavra de Deus o impedirá de devorar você. O golpe mais devastador para a sua fé é acreditar que Deus é quem toma e não quem dá. Não saber quem é o encrenqueiro causará mais problemas para você. Um bom livro para ler sobre este assunto é O Perturbador, de Kenneth Copeland. Vou simplesmente aconselhar você a ir à Bíblia e começar a traçar a linha de batalha. A linha de batalha é João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Edificando-se em sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Siga o conselho de Judas e ore no Espírito, edificando-se espiritualmente. Isso te manterá no amor de Deus. Sim, a fé funciona, mas pode ser destruída pelo medo, falta de conhecimento, inveja, contenda e falta de amor. Há outras coisas, claro, mas estas são as principais. Só porque você é um homem de fé ou uma mulher de fé hoje,
não significa que você continuará sendo daqui a 30 dias se não fizer o que Pedro disse para fazer em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé. Você já se perguntou por que Satanás está procurando? Porque há alguns que ele não pode devorar, se é que ele alguma vez baixa a guarda. Andando sem amor, em contenda e falta de perdão, você pode não ser uma pessoa de fé nos próximos 30 dias. Produzir ou falhar. A fé vem da semente incorruptível, a palavra de Deus. Perguntar, a fé pode falhar, é como perguntar, pode uma semente deixar de produzir? Uma semente não produzirá se não for cuidada adequadamente. Ela deixará de fazer o que foi criada para fazer se não for plantada em solo fértil. Ela deve ser plantada na hora certa, no lugar certo e protegida até que produza os resultados desejados. Se você não plantar a semente corretamente, ela falhará. Se você abandoná-la após o plantio, ela falhará na maioria das vezes. Se você não a proteger de insetos, pássaros e outros inimigos, depois que ela surgir, ela não conseguirá produzir à medida que é capaz de produzir. Nem sempre é uma questão de a semente falhar, mas uma questão de você a fez falhar? A semente foi projetada para produzir. Ela sabe como. A questão é, sua ação ou omissão em agir fez com que ela produzisse ou falhasse? Fim do livro.